Pai, em nome de Jesus, Senhor, louvamos teu santo nome, Senhor, pela rica oportunidade, Senhor, que estamos dando de estar aqui nesta noite, Senhor, para falar, aprender a tua palavra, Senhor, e para prestar-te o louvor, Senhor. Pedimos a Deus que teu Espírito Santo maravilhoso, Senhor, nos direcione em tudo, Senhor. Que teu Espírito Santo nos guie, Senhor, com a sabedoria que só vem, se é possível, do alto, Senhor. Que tu, Senhor, receba nesta noite o louvor, a adoração dos teus servos que se reúnem, Senhor, e que tu guie cada passo, Pai. Abençoa aqueles que aqui estão presentes, Senhor, e também abençoa aqueles que tu pode tocar ainda vir neste lugar, Senhor. Pedimos, Deus, que tu, Senhor, que o Senhor venha a tocar corações, meu Pai, para estar na tua casa, Senhor, para aprender, Senhor. Desperta essa sede, essa fome pela tua palavra, pelo aprendizado, Senhor, pois pela tua palavra somos edificados, na tua palavra somos fortificados, Senhor, contra toda a batalha, contra todo o vento de doutrina, Senhor, é o alimento da nossa alma, Senhor. Abençoa, Senhor, no nome de Jesus a cada um, Senhor. Te louvamos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, prosseguindo o nosso estudo, vamos à lição 5. O tempo já tem passado, não vou resumir, então acho que este ano não vou resumir nada, porque a gente tem só mais uma aula ou duas esse ano. Eu sei que as duas últimas semanas não haverá. O Natal e o Ano Novo, os dois caem na quinta-feira. Então, eu sei que não haverá então escola bíblica, com certeza. Eu não tenho feito o anúncio, mas eu já posso adiantar com certa precisão isso. Então, a gente tem mais uma ou duas lições depois dessa. Então, eu não tive como fazer o resumo, mas ano que vem, se for possível, vamos tentar, porque quero entrar no assunto do ano que vem, que vai ser sobre a Trindade. Este ano estamos estudando sobre a Trindade humana, né? E ano que vem vamos estudar sobre a Trindade divina. Então, são assuntos que no final se tocam. Né? A lição 5, então. A alma, a natureza imaterial do ser humano, é o nosso tema de hoje. A alma, a natureza imaterial do ser humano. Nosso texto áureo. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer do inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. Nossa verdade prática: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Amém. Então, antes de partirmos para a nossa leitura, vamos então entoar o hino da harpa. Eu vou convidar a irmã Jaqueline, a nossa aqui diante estará entoando da harpa. Temos 3 sugeridos. Se conhecemos os 3, pode cantar um dos 3. E se não conhecer, então cante um da sua preferência. 193, 193, ou 432, ou 578. 193, 432 ou 578. 193, 432 ou 578. Vamos ver se algum desses for conhecido. Glórias a Deus. Então, essa oportunidade. Salve a amada Igreja da Paz Senhor Jesus Cristo. Amém. Estaremos entoando então agora o hino de número 193. Os irmãos acharam? Então vamos iniciar. Tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito lindas e infalíveis para te valer.
porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá e intercede por ti, minha alma, espera nele, fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Mas em breve as dores findas, no dia alegre da sua vinda, se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Agradeço a oportunidade. Amém. Então, nossa leitura bíblica com classe. Em classe, o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, 28, e depois, capítulo 2, versículos 15 a 17, e então, em Mateus, somente um versículo, Mateus capítulo 10, versículo 28. Gênesis 1, 27 e 28, 2, 15 ao 17, e Mateus 10, 28. Então, leitura responsiva, como de costume. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. No 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mateus 10, 28, todos juntos. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém. O irmão Silvio está orando e dando início então ao comentário da resposta.
Os irmãos colocarem de pé. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez na tua presença estamos, Senhor, aqui depois da leitura da tua palavra, Senhor, pedindo Deus que nos direcione, Senhor, e nos faça, Senhor, trazer teu reto ensinamento, a sua doutrina, Senhor, e que teu Espírito, Senhor, guie em tudo, Senhor querido, e seja para a edificação do teu povo. Assim te pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos poder sentar? A gente costuma eu vou descer. Não. Nunca mais firmezinho. Deixa eu. Veja o que você frente. Então, tratamos, irmãos, bastante sobre a questão do corpo nas nossas lições. Vimos o corpo. O corpo ele é a parte material do ser humano. Se o corpo é um instrumento de relacionamento, um instrumento pelo qual se relacionamos com o próximo, se relacionamos com as coisas desse mundo, né, no sentido físico, né, não no sentido do pecado, né, e onde exercemos a nossa liberdade precisando do corpo, e que este corpo ele é templo do Espírito Santo, portanto deve ser bem cuidado, e esse corpo, devido a ser parte integral, necessária do ser humano, não um apêndice, não uma coisa que é sem importância, né, então esse corpo ele será então ressuscitado, porque a redenção é completa, então a redenção do corpo. Então vamos à natureza da alma, aqui é o nosso tema, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Vamos ao textual, vamos ver se então primeiro tópico sobre os atributos da alma. Perdão, também que a ordem não está tão boa também. Eu não vou não. A ordem está certa. Então, é essa parte mesmo. Vamos à nossa introdução. Transcrição da alma. A introdução da nossa lição. Na primeira lição, apresentamos um conceito preliminar de alma, demonstrando seu lugar na tríplice constituição do homem. Vimos que junto do espírito é inseparável. E a alma imaterial é inseparável dele. A alma compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano, que torna uma pessoa criada à imagem de Deus. Nessa lição buscaremos nos aprofundar no conceito de distinção da alma, estudando seus atributos. E sua importância e relacionamento para com Deus e para com o próximo. Então a gente destaca isso. Né? A gente vê que ela é inseparável junto do espírito. Né? Essa alma acompanha a parte imaterial do ser humano. Então o ser humano ele tem três substâncias, mas dá para dizer que tem duas dimensões. Né? Uma dimensão física e uma dimensão espiritual. A alma é parte, junto com o espírito, da dimensão intangível, né? Imaterial. Né? Quer dizer, a imaterialidade é aquelas coisas, né? Que a gente chama a gente faz teologia no sentido negativo, né? A gente faz as nossas definições no sentido negativo. Porque tem coisas que são tão além da nossa concepção, tão além do nosso entendimento, que nós só podemos a descrever negando alguma coisa. Porque a gente tem que negar o que a gente conhece para poder tentar descrever o que a gente não conhece, em essência. Aquilo que não é físico, então ele é imaterial. Mas perceba que a gente fala que ele não é matéria. Não sendo matéria, ele não é tangível. Né? O que é matéria, ele é tangível, a gente toca. Né? Mesmo o ar, embora ele seja um bom exemplo do que é o espírito, do que é imaterial, porque a gente não sente uma coisa pesada que a gente toca, mas ainda o ar se com os instrumentos corretos, a gente consegue ter o peso dele. Né? Porque o ar é muito pequeno, são partículas muito pequenas, bem separadas, mas ainda assim é matéria. Né? Embora, devido a gente não conseguir perceber com os olhos, é um bom exemplo do que seria o espírito, por ser usado até essa palavra na Bíblia. Né? E Deus é a mesma coisa. Deus a gente usa até que se chama de teologia apofática, né? Que é essa teologia da negação. Né? Quando eu digo que Deus
ele é imaterial, ele é infalível, né? Quer dizer, a gente pensa que ele não falha, né? Ele é incognoscível, quer dizer que eu não posso conhecer ele na sua plenitude, nos seus detalhes, devido ao que ele é muito além, ele é coisa que não podemos conhecer. Então a gente usa a linguagem de negação. E aqui também a gente usa essa linguagem para descrever a parte do ser humano da qual nós não temos como tocar, como ver. Então, sendo a alma e o corpo, esse homem interior, né, aqui descritos. Então, tudo que a gente não consegue descrever, chegar até a substância, até o que é realmente, uma definição melhor, a gente reconhece pelos seus atributos, por aquilo que ele tem de característica daí. Né? Então a gente vai ver os atributos. Os atributos são qualidades, são coisas que caracterizam a alma. Então a gente vai ver que a alma tem seus atributos. Nós vimos o corpo ele tem sua materialidade, a sua definição material. Ele tem os seus sentidos, os sentidos do corpo, né? A visão, o olfato, tato, paladar. Né? Então, a gente tem os 5 sentidos. Né? E na alma, a gente tem os atributos da alma. Aqui a gente vai ver que são 3 principais que vão ser estudados aqui. Né? Então, a gente fez essa interpretação preliminar. Né? A gente vê que a definição da que é bíblica pentecostal dá de alma, já, no início aqui. A alma, né? Que a gente vem do hebraico nefesh e do grego psirre. Frequentemente traduzido como vida. Pode ser brevemente definida como a parte não material do ser humano, que resulta da união do corpo e do espírito. E inclui a mente, as emoções e o livre-arbítrio. Aqui já estamos concluindo praticamente a lição. Quando a pessoa morre juntamente com o espírito humano, a alma continuará a viver. Quando a pessoa morrer fisicamente, a alma está tão intimamente conectada à personalidade interior que o termo é usado, às vezes, como sinônimo de pessoa. Daí tem exemplos, Levítico 4, versículo 2, Levítico 7, versículo 20, Josué, capítulo 20, versículo 3. Né? E vai ser usado várias vezes na Bíblia de chamar, haviam tantas almas em tal lugar, vieram tantas almas com Abraão, né? Vieram tantas almas do Egito, almas como um sinônimo da pessoa, né? Devido a isso ser tão ligado ao ser humano que o representa de maneira completa. Né? Mas também, no sentido da própria vida do ser humano, pode também ser chamado de alma. Daí entra naquela definição que eu dei já um dia, que ela é o que a gente chama de sinédoque, né? Que é uma figura de linguagem que toma parte pelo todo ou todo pela parte. Né? Então, por exemplo, né, quando é usado na Bíblia esse tipo de linguagem, quando estamos ali no fato ali na narrativa ali do rico e Lázaro, né, após a morte, né, e Abraão diz para o rico: eles têm Moisés e os profetas. Né, se eles não os ouvem, eles não ouvem nem que alguém venha os mortos para avisar. Né. O que ele está dizendo ali? Eles têm Moisés e os profetas. Moisés e os profetas, o Moisés e os profetas estavam vivos ali naquele momento? Não. Moisés e os profetas. Né? Sim, mas ele cita Moisés e os profetas. Quer dizer, o que ele faz? Ele troca a obra pelo autor, significando a obra. Ele usa o autor significando a obra. É que nem hoje eu posso dizer que hoje para me ensinar a doutrina eu tenho Paulo. Paulo não está mais vivo nesse mundo, pelo menos. Né? Não está aqui conosco. Mas eu digo que eu tenho Paulo. Eu estou falando da obra que Paulo deixou. Eu estou trocando uma coisa pela outra. Né? E a gente vai ter essas questões de trocar a parte pelo todo, a obra pelo autor, o autor pela obra. E a sinédoque que é usada como cancionativo da alma também. A alma, então, ela tem o sentido de ser essa parte imaterial que caracteriza o ser humano, que é a sede das emoções, do intelecto e da vontade, né, e que continua após a morte junto com o espírito. Ou pode ser também uma referência à própria vida humana, ou uma referência à pessoa em si própria. Eu vou falar, né, aqui na igreja hoje, aqui nessa parte, né, nós estamos aqui, 1, 2, 3, estamos em 4 almas aqui. Né? Então não se... Sim, 4 pessoas vivas, né? Porque é o sentido lá que tem até quando tem uma alma vivente, que é usado lá no Gênesis, é o Nefesh Hayah, né? Uma alma que respira.
Uma alma que vive. E a própria palavra alma também, ela significa, não diz aqui, ela significa pescoço, garganta. Porque a respiração passa pela garganta. E a respiração tem a ver com vida, e com aquilo que é interior. Né? Então, como eu já mencionei antes, a linguagem hebraica, ela é muito tangível, ela tem poucas palavras. Né? Ela não entra em muito conceito abstrato. Então, quando ela fala de uma coisa abstrata, ela usa uma coisa tangível para referenciar. Então, para tratar da alma humana, há esse exemplo. Então, vai ter partes que nefesh é traduzido por garganta na Bíblia, está certo. Porque naquele contexto é garganta, porque no original é garganta. Só que com o tempo foi ganhando vários significados figurados também, né? Entre eles alma, como a gente diz. Assim como o próprio espírito, que é vento também, que é respiração, né? Mas que não dá para traduzir só como vento e como respiração, porque não dá certo. Né? Se a gente pegar lá no lançamento pneuma, Deus... capítulo 4, versículo 24 de João, Deus é Espírito e importa que os que adorem em Espírito e em verdade. É o substituto por vento. Deus é vento e importa que os que o adorem em vento e em verdade. Não faz sentido. Então, quer dizer que Espírito quer dizer uma coisa a mais, né, e o contexto que isso vai dizer. Então, a gente vê essas características sobre a questão da alma. Em João 3, o nosso Jesus explica acerca do Espírito. Não é? Sim, faz trocadilhos. Exatamente. Faz trocadilhos. Por quê? Porque tem palavras. Sim. Daí ele mostra, para tratar do Espírito Santo, justamente a gente pode tratar do Espírito com essa figuração, porque ele tem características que não lembra. Porque o Espírito, assim como a gente não vê o Espírito, a gente não vê o vento, a gente sente os seus efeitos, assim também é o Espírito de Deus. E nós também. As coisas espirituais têm seus efeitos, né, mas nós não as vemos propriamente. Nem sabemos quando vão, né? Sim, nós não temos definição nem da origem nem da vai. Ele mostra que Deus, né, o Espírito de Deus, ele é indomável. Né? É indomável. Nós não prendemos Deus de maneira nenhuma. Não mandamos em Deus. Deus faz o que bem entende. E vai para onde ele quer. O nosso primeiro tópico, né, os atributos da alma. A gente tem a primeira parte aqui de volta ao Gênesis, para tratar da questão da alma. Sua capacidade de administração, compreensão e decisão moral é resultado do caráter consciente e autônomo da alma. Quer dizer, de quem? A capacidade do homem. A capacidade do homem de administração, compreensão, decisão moral é resultado do caráter consciente e autônomo da alma. Né? Só uma nota aqui, esses slides não são criação minha, né? Mas eu vi que eles são bem úteis, né? Talvez em algum ponto a gente tenha que explicar alguma coisa, mas eles são de utilidade para a gente resumir. Né? Então, a gente vê essas características. Daí a gente vê que a parte material do ser humano nos diferencia dos animais. Né? A gente vê que o Senhor formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Essa parte imaterial, né, é algo que Deus dá ao homem. Né? Daí essa parte material se constitui tanto do seu espírito quanto o que faz ele se tornar uma alma vivente. Né? Daí é o Hayamim, é alguma coisa assim, a palavra quando fala aqui do que ele soprou. Não é nem pneuma, nem nefesh. É Hayamim, né? Que também as respirações ao pé da letra, né? Seria isso. Citaste no Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. O teu tinha ser vivente? Não, alma vivente. Alma Alguns vão traduzir por ser vivente. Pois. Né? Porque, inclusive no português, se tu pegar a origem do português que vem do latim, a nossa língua é uma língua de origem latina, a gente fala de um animal. E quando a gente fala de um animal, a gente pensa... No sentido que vem o original da palavra, a gente pode se chamar de animal. Por quê? Porque animal é aquilo que é animado por uma alma. Que tem um ânima, tem vida. Né? Então, igual o desenho, que se cria desenho e se anima no... É um ânima, sim. Mas, que é no grego, no latim, daí o ânima, né, que é esse impulso de vida, né, que há dentro do ser humano, né, e dos animais também. Né? Por isso que, embora foi dito, claro, no sentido da alma racional, que tem como que devido a ter espírito, tem comunhão com Deus, os animais não teriam essa alma.
Mas animais, nesse sentido geral, eles têm alma, porque eles têm vida. Eles têm vida. Eles não têm uma alma racional. Nós temos uma alma racional e livre. E daí vai ser uma outra definição, que a gente tem uma alma pessoal. Quer dizer que nós somos pessoas, com características individuais. Né? Nós somos especiais. E os animais, devido à imagem de Deus. E nós, como eu mencionei, somos completos. Palavra imagem, nós estamos aqui para representar a Deus. E a semelhança quer dizer que nós temos características que parecem com Deus. Nós não somos igual, mas somos parecidos. Temos coisas que lembram Deus. Na nossa constituição, no nosso jeito de ser. O Senhor Jesus Cristo veio provar exatamente aquilo que o projeto de vida. Não é? A perfeição. Daí aquele negócio que o Paulo fala, né, aos Efésios, que ele deu à igreja, os ministérios, para que a gente chegue à estatura do varão perfeito que é Jesus. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Né, e que ele fala em Romanos 8 também, que, né, quando ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu decreto, né, para nos conformar à imagem do seu Filho. Então, o propósito de Deus é nos conformar à imagem dele, fazendo assim a restauração perfeita dessa imagem que foi danificada. Né? Foi desfigurada, mas não destruída. Daí a gente vê que, assim, então, devido a isso, essa situação, nós nos diferenciamos de todas as outras criaturas viventes, né? E somos um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. Quer dizer, nós, como seres humanos, nós temos essa capacidade de sabermos que a gente existe, pensar sobre si mesmo, proferir um eu sou consciente de mim mesmo. Tanto que o ser humano pergunta quem ele é, ele fica se questionando, devido a que ele é consciente. A ideia é mais dos outros seres, dos animais, eles têm mais uma consciência instintiva das coisas, uma ideia instintiva, de buscar aquilo que é mais imediato, necessidades imediatas. Então, o animal ele vai ter aquele instinto de buscar se alimentar, por exemplo. Esse alimenta porque ele tem a fome. Ele tem a fome, ele vai e se alimenta. Né? Ele tem o instinto de reprodução, ele vai e se reproduz. Né? Ele tem o instinto de sobrevivência, ele vai dar um jeito de fugir. Né? Então ele age por esses instintos básicos. Né? Ele tem também a característica que lembram, né? Muito obrigado. Ele tem aquelas características que lembram os nossos afetos, porque existe um relacionamento também com os animais de gostar do seu dono, de ter um bichinho ali que eles se dão bem entre eles, mas é tudo de uma forma limitada. Né? E nós não, nós temos a autoconsciência, nós sabemos, né, que somos um ser. Né? E nós pensamos sobre o nosso futuro, nós nos preocupamos, o ser humano é o único que pode se preocupar com amanhã. O animal não pensa sobre amanhã. Né? Ele sente a fome, ele tem que dar um jeito de comer imediatamente. Né? E ele tem alguns animais que Deus deu no instinto dele, estratégias para que ele venha a conseguir aquele alimento de uma maneira muito elaborada. Né? A gente vai ver, por exemplo, pega lá no documentário, pega os chimpanzés, eles fazem estratégia de caça, às vezes. Né? Eles comem outro macaco, menor que eles. Né? Eles estão lá na floresta, e vai um grupo correndo com o macaquinho pelas árvores, e já fica um outro preparado lá adiante. Às vezes até com uma pedra na mão. E dá-lhe pedrada. Né? Mas é aquilo, já não estão fazendo só isso. Né? Eles não progridem, mas eles têm um negócio que Deus deu que é instintivo. Né? Já o ser humano não, o ser humano tem essa autoconsciência. Ele sabe que é alguém, e por estar separado de Deus na sua natureza caída, ele se sente perdido. Ele fica questionando de onde ele veio e para onde ele vai. Né? Mas quando nós encontramos Jesus, então nós sabemos qual que é a nossa origem, sabemos quem nós somos e sabemos qual que é o nosso destino, que é estar com Ele por toda a eternidade. Né? Estando em relacionamento com Ele. Né? Então essa é a característica do ser humano, né? Por ser essa imagem de Deus. E daí a gente vai ver que ele também, além dessa capacidade de autoconsciência, ele tem também a capacidade de autodeterminação. Né? O ser humano é o único sobre a Terra que ele tem a capacidade de não fazer o que quer. Nós temos a capacidade de raciocinar, né? Mesmo o ímpio tem essa capacidade
de pensar, olha, estou com vontade de fazer tal coisa. Mas pensando mais no futuro, se eu fizer assim, eu vou ter problemas. Né? Então, eu vou me livrar do problema maior depois, segurando a minha vontade, alguma vontade que eu tenho. Né? Por exemplo, é uma coisa bem absurda. Né? Digamos que eu recebi um tantinho ali de dinheiro, né? Que vai ser o do mês todo. Né? Se eu tiver o dinheiro para ir no mercado e comprar suas coisas, né? Eu vou saber que, olha, se eu, em vez de pegar meu no mercado, e todos os dias, mas pelo contrário, eu for na churrascaria, eu gosto muito de churrasco, vou me citar aqui. Eu for todo dia na churrascaria, eu vou chegar menos da metade do mês e eu não vou ter mais dinheiro para comprar comida. Né? Vou ter me fartado de churrasco. Mas depois do resto do mês não tem mais nada. Né? O ser humano consegue parar e pensar isso, não, então eu vou parar minha vontade e vou fazer outra coisa. O animal não. O animal, eu tenho lá minha gatinha lá, que eu dou uns pets lá em casa, e 10 vezes a gente deixa ela, quando não quer muita bagunça, a gente deixa ela, tem a varanda ali, a varanda fica fechada, a gente fecha ela ali com o vidrinho, ela fica olhando pra gente tentando entrar pelo vidro, mas deixa ela um pouquinho quieta no canto dela. Né? E 10 vezes a gente deixa ela um pouquinho mais de tempo ali, e ela fica desesperada para sair, ela tem o instinto da liberdade primeiro. Só que existe um instinto maior no animal, que é a busca pelo alimento. Se eu vou com a ração mole dela, que ela gosta, eu abro bem a porta, eu cruzo pela porta da varanda, entrego para ela, e ela vai comendo aquilo dali, e ela olha para a porta, porque às vezes ela olha para a porta, tipo, vou sair daqui. Eu posso sair, esperar um pouco e fechar a porta. Ela não vai sair. Porque o instinto que predomina, primeiro, que vai na ordem dos instintos, é se alimentar. Né? A sobrevivência, daí, naquele caso, pela alimentação. Né? E teria o instinto de sobrevivência no sentido daí, de se livrar do perigo imediato. Né? Daí, se vier um predador, daí o instinto de se livrar do predador é maior que o instinto de se alimentar. Né? Porque é mais fácil se tu não adianta ficar te alimentando se o predador te pegar. Né? Então ele tem prioridade de instintos, mas tu vê que o instinto não vê, tu vê que ela está querendo sair, mas ela não sai. Porque o instinto é muito forte. Né? E já não, o ser humano, né, se ele vê uma brecha, eu vou sair por ali, talvez depois eu vou fugir para algum lugar, ninguém vai me ver, eu vou conseguir meu alimento em outro lugar. Né? Meu raciocínio passa adiante. Né? Então é a autodeterminação. Né? Eu consigo, inclusive, determinar fazer aquilo que eu não quero, tendo algum objetivo. Né? Isso é característica de ser um ser inteligente, a imagem e semelhança de Deus. O homem tem uma mente está deturpada pelo pecado, né? Comete todo tipo de erro aí, mas na sua natureza inicial, integral, ele é um ser racional, é um ser que faz aquilo que deseja fazer realmente. Né? Sem mais que leve em conta os prós e os contras. Né? Isso é por ser a imagem de Deus. Né? Isso é uma característica da alma humana. Daí o Criador deu poder de governo sobre a salva criada. Encher a terra, sujeitar-a e a dominar. Né? Capítulo 1, versículo 28 de Gênesis também. Né? Então Deus, quando criou o ser humano, colocando ele como imagem, deu essa inteligência, essa autoconsciência, mas deu também essa autoridade de governo. E não deu só, não adiantava nada Deus dar autoridade para o ser humano e não ter dado capacidade dele governar. Né? Se ele deu essa autoridade para o ser humano, foi porque ele deu junto a capacidade dele governar. Demonstrando nós a imagem de Deus também. Deus é o dominador sobre todas as coisas e nós, como semelhança dele, nós recebemos o domínio também, um domínio limitado, enquanto que o domínio de Deus é infinito, é vasto, né? Sem limite, né? Como diz lá no profeta Daniel, né? Se não me engano, no capítulo 4 tem essa menção aí, diz que Deus, tendo na mão dele, não há ninguém que possa, erguendo a mão, dizer, né, o que fazes. Né? Quer dizer que ninguém para Deus. Né? Ninguém pode questionar nada com Deus. Deus tem autoridade absoluta sobre tudo e domínio sobre todas as coisas. Né? Então, mesmo nesse mundo perdido, esse mundo que ele permite a gente fazer o que quer, né, e cometer erros, e o mundo está indo de mal a pior, mas mesmo assim não perde a soberania dele sobre todas as coisas. Ele, na hora que ele quer parar alguma coisa, ele pode parar. Né? E ninguém vai poder questionar.
Uma hora deixou, outra hora não deixou, não. Ele é Deus e acabou. Né? Ele faz conforme a sua sabedoria, que é plena e absoluta. Né? E já nós temos uma visão, uma demonstração limitada disso em nós temos autoridade também. Né? E daí a gente vai ver isso demonstrado, as aptidões dadas ao ser humano, ele tendo a aptidão de guardar o jardim, né? Quer dizer, a capacidade de fazer um trabalho específico para Deus, e de discernir entre certo e errado é dado, quer dizer, a capacidade moral, né? Foi dada uma opção para ele, né? De comer ou não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E a gente vê a capacidade e a autoridade dele na situação aquela que diz que Adão deu nome a todos os animais. Aí representa duas coisas: a inteligência, que tinha que ter inteligência para dar nome para todos os animais, e a autoridade, porque é muito claro no mundo antigo que tinha a visão que aquele que nomeia é aquele que tem autoridade sobre algo. Por isso que Ele dava poder. Sim, dava poder até de manipulação, né? Tanto que muitas vezes o que se tentava se buscar o nome dos espíritos no mundo antigo, porque eles achavam que tendo assim esse conhecimento do nome dos espíritos e invocando-os pelo nome, eles tinham autoridade sobre aquele espírito. Né? Até vi uma colocação muito interessante sobre a questão quando Moisés questiona qual que é o nome de Deus. Né? E daí a gente pensa nessa visão lá do Egito, lá que se eu souber, eu manipulo. Né? E Deus diz, não, eu sou o que eu sou. Quer dizer, Deus é incontrolável. Né? Ele nos dá a saber o seu nome, não para termos autoridade sobre ele, mas para termos relacionamento com ele. Isso, né? Conhecermos ele num relacionamento pessoal. Né? Mas ninguém o domina. Ele que domina todas as coisas. Nosso Deus, ele é imparável. Então a gente tem esses aspectos aqui demonstrados no ser humano lá na criação. Aqui algumas declarações aqui a gente vê o próprio pastor Silas Queiroz, que é o escritor dessa revista, né? Citando um teólogo chamado Voigtman, ele diz: o homem foi criado com autoconsciência e autodeterminação e a capacidade de dar respostas a Deus, de perguntar a Deus e de ter comunhão com Deus e amar a Deus. Aqui a gente vê claramente no início da Bíblia e depois na sua sequência toda. Nós vemos aqui também uma referência do pastor, seria do teólogo David Langston, um teólogo batista que morava lá no Brasil, mas que era, para ser não era americano de origem, né? Mas viveu uma parte da vida no Brasil. Que ele diz: a faculdade que ele, o ser humano, tem de proferir o pronome eu, abre um abismo intransponível entre ele e os animais. Nenhum animal jamais pronunciou eu, e a razão é que eles não têm consciência própria. Né? Aí, por exemplo, a gente pode tentar contrapor isso. Um papagaio e semelhantes, uma cocota, uma arara, né? Eles falam eu, pode falar eu. Eles falam eu. Sim, daí condição excepcional, né, feita por Deus, mas eu digo que coisa que acontece, não precisa de milagre nenhum para acontecer. Né? Ele fala eu, né? Porque quando ele fala daquela maneira, ele não está agindo como uma jumenta, ele não está agindo como jumenta. Foi dado um entendimento a mais para ela, foi aberto um entendimento da qual não havia. Né? Foi algo excepcional para Deus ensinar alguma coisa ao Balaão. Né? Demonstrar que até a jumenta era mais sábia do que o Balaão, né? Sabia reconhecer o perigo de estar tomando aquela rota, mas o que Balaão não sabia, o profeta não sabia. Né? Então, mas os animais, a gente pega hoje mesmo, tem os papagaios, tem as cocotas, aí, tem as... Eu não sei se aqui o nome é esse, mas parece papagaio, um pequenininho e verde. Né? E fala muito menos que o papagaio, mas repete alguma coisa também. É arara, né? Também. Mas quando eles falam eu, é porque eles estão simplesmente imitando algo do qual eles não têm entendimento do que estão falando. Né? Porque eles não formam raciocínio, eles aprendem as palavras, mas não aprendem a formular frases por conta própria. Tudo que eles falam, eles já ouviram e eles repetem. Já uma criancinha ficou nos observando, né, durante alguns poucos anos, vai ouvindo a palavra, vai ouvindo a reação que a gente tem quando fala sobre as palavras e vão entendendo.
vão entendendo tudo, né? E daí tu pega uma criancinha, um bebezinho, né, com a mente ali maleável, nova, ali, fresquinha, né? Ele aprende um idioma todo, né? Ele domina o idioma, né? Daí nós adultos ficamos cheios de coisa, a gente tem que estudar, pensar muito. Se a gente ficar parado e olhando, vai levar muito tempo para a gente fazer esse processo que o bebê fez. Né? Por causa dessa inteligência que Deus deu, e daí ele formula pensamentos e ele expressa pelas palavras. Né? O animal não. O animal, se tem, porque tem uma língua parecida com a do ser humano, ele consegue imitar o som, mas ele não sabe raciocinar sobre o que ele está falando. Né? Ele só repete o que ouviu. Então a gente vê esse abismo transponível entre o homem e o animal. Nossa, deixa eu ver. Só aqui porque aquele animal está fora. O horário certo, já 8h20, já estamos aí bem avançados. A gente vê o segundo tópico, irmãos. Aqui, ó. Entre o espírito e o corpo. A gente vê a primeira coisa, seus principais atributos. Os principais atributos da alma. Emoção, ou sentimento, razão, ou intelecto, e volição, ou vontade. O que o escritor da revista quer dizer com entre o espírito e o corpo? Ele está colocando uma posição da alma no relacionamento com o corpo e com o espírito. Não quer dizer o sentido de uma posição física, até porque ele não é físico, não tem como mensurar isso. Não tem como dizer que a gente faz sempre o símbolo do espírito lá dentro, depois um outro círculo mais por fora a alma, e depois outro círculo mais externo o corpo. Né? Mas a verdade é que a gente não tem como fazer essa comparação, dizer que o espírito está dentro da alma, né? Como uma situação física, uma posição física. Mas esse sentido de estar entre a alma, entre o espírito e o corpo, a alma, quer dizer que ela é aquela, digamos, intermediária. A alma é aquela substância intermediária dentro de nós. Por quê? Essa alma, ela interage diretamente com o nosso corpo, né? Inclusive com o nosso cérebro. Né? Essa parte imaterial, ela interage e expressa esses sentimentos. E ela recebe também de fora, né? Incentivos, né? Informações de fora que vão mexer também, porque eu fico triste pelo negócio que eu vi, né? Por algo que me fizeram, né? Eu fico feliz por algo que aconteceu, né? Então eu recebi de fora a informação e isso mexeu com a minha alma. Mas a minha alma também vai mexer com o meu corpo. E daí nós vamos ter relação com o espírito. O espírito é aquele que tem a relação com Deus, né? A parte que nos diferencia, que nos traz a comunhão com Deus. A gente não vai tentar comentar nisso, porque vai ser aulas mais adiante, lá no 10, a gente começa sobre o espírito. Né? Mas então, o que acontece? Essa alma, ela interage com esse espírito nosso e vai trazer então essa comunhão com Deus, essa conexão com Deus, né? E isso daí ela vai intermediar para isso chegar até o nosso corpo de alguma maneira e vice-versa. Então ela é intermediária entre essas duas substâncias, né? Uma imaterial e outra material, com o espírito e com o corpo. Por isso que diz que ela está no meio. Deixa eu falar, irmão. Os animais também têm emoções, assim como o ser humano. Como eu falei, emoções simplificadas, né? Não são as emoções como a do ser humano. Né? As emoções do ser humano são complexas. Né? Tanto que é complexa. Uma parte, assim, que eu vi, né, que não sei onde é que eu vi, mas assim, tipo, o animal, não é, chorou pelo o dono dele, né, que morreu e ficou lá do tipo na campa e ficou do tipo a chorar a chorar. Chorar não chora, né? O motivo de não ter os instrumentos físicos, né, para a lágrima sair como a gente. Mas não tem os canais lacrimais não funcionam da mesma maneira. Irmão Daniel, tem outra função, existe, mas eu tenho outra função. Eu não sei dos canais lacrimais. Só lubrificar os olhos, é por isso que serve no animal, né? Mas nós manifestamos nossa emoção através da lágrima. Sim. Mas o que acontece? É o que eu mencionei. Os animais têm um tipo de alma rudimentar. Não sei, meu cachorro já chorou. E por ter... Eu já vi lá. Respingou com ele, mas não chorou. Chorou? Não chorou. Não é chorar. Sair lágrima não é o mesmo que chorar. Né? Assim como caiu um cisco, eu digo assim que eu estou chorando, mas não é chorar.
Eu estou tendo uma reação no meu olho. Né? Então, o animal ele não tem a capacidade, mesmo que ele esteja muito triste, o corpo dele não funciona desse jeito. Digamos mesmo que ele tivesse o mesmo sentimento que o nosso, exatamente igual. Ele não tem a capacidade física de fazê-lo. Né? Assim como o cachorro não tem capacidade de segurar com o polegar uma pessoa, né, com um sinal de carinho, apertar com o polegar, porque ele não tem um polegar. Né? Então, mesmo que ele quisesse, ele não poderia, mesmo que ele tivesse a inteligência exatamente igual à nossa, ele não teria essa habilidade, porque é uma limitação física, não da alma, nesse sentido. Né? Assim como uma pessoa que está em exploração amputada não tem a capacidade de abraçar, né? Ele tem o sentimento de dar um abraço, mas ele não tem a capacidade de dar um abraço. Mas, tipo assim, a nossa gata, por exemplo, quando o Paulo chega da aula e a gente solta ela da pecinha dela, ela sobe no Paulo e ela pega o rosto como nós fazemos, nós passamos o rosto um no outro, não é? E a gata, mesma coisa no Paulo, ela faz assim, ó, no Paulo. Então, eu penso que é um sentimento isso. É um sentimento, como eu disse, sentimento rudimentar, não complexo. Tanto não é complexo, que o que acontece? Hoje a gente tem o que eu chamo de a preguiça emocional. O ser humano está tomado pela preguiça emocional. O ser humano acha melhor, muitas vezes, ter só o animal e não ter mais contato com o ser humano. Por quê? Porque o ser humano é difícil. Se relacionar com o ser humano, por melhor que ele seja, quer dizer, em alguma medida, sofrer. Por quê? Porque é um ser imperfeito. É um ser que também é um pecador se relacionando com outro pecador. Ainda que somos salvos, mas temos essa natureza ainda lá que volta e meia quer se manifestar. Né? Então nós temos essas falhas, esses defeitos, e então a construção do amor, do relacionamento, ele requer então realmente isso, uma construção, uma tolerância, né? Eu vou relevar algumas coisas, eu vou perdoar, né? Então é difícil amar o ser humano, né? Mas justamente porque o ser humano, ele sendo caído, ele é caído e ele é inteligente, então ele pensa em fazer o diferente do que o outro quer, né? O animal, ele tem aquele sentimento instintivo, ele vai agir daquela maneira. Ele tem uma maneira de agir. E ele vai agir daquela maneira. E acabou. Né? Então o animal é previsível, de certa maneira. Né? Por quê? Porque ele tem essa alma rudimentar, né? Básica, simples, que dá a capacidade de ter algum tipo de sim emocional, mas não no sentido pessoal. Então tem alma rudimentar? Sim, uma alma simples. Né? É uma alma que não é imortal, e nem intelectual, e nem pessoal. Né? Eles não têm eles não podem ter a preocupação sobre o amanhã. Porque diz que... eu vou morrer, de que maneira que eu vou morrer? Diz que a Nova Sião fala dos leões, que lá o leão não vai atacar, a criança vai brincar com uma cobra. Daí é o milênio. É o milênio. Ah, desculpa, o milênio. E Isaías está falando sobre o milênio. Ali é usada a expressão nova terra, só que se tu for pegar todo o contexto, vai ver que aquela nova terra não é no sentido da terra final, definitiva, mas nova terra no sentido de dar uma nova ordem durante o reino milenial de Cristo. Mas o motivo tem, porque vai haver animal. Daí a gente vai... Bem, o sentido de hoje vai falar sobre os animais em si. A terra vai ser cheia mas o capítulo 8... o capítulo e tudo que tiver na terra vai ser... Vai ter uma restauração da natureza. Os homens vão deixar de ter... renovado. Querer fazer guerra, os animais... Vai ter uma natureza renovada. Né? E o que acontece? O Paulo fala no capítulo Romanos que toda a criação geme, né? Aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, claro que isso é uma metáfora, né? Porque o animal não está pensando, um dia esse pessoal vai se converter, ou um dia ele vai ter a ressurreição, a glorificação e o reino vai ser estabelecido. Não, é que eles estão sofrendo, é como aguardar, né? Porque quando eu estou sofrendo, o que eu quero é parar de sofrer. Né? Então, a criação geme, né? Aguardando essa manifestação, porque quando houver essa manifestação dos filhos de Deus, então tudo será renovado, restaurado. Durante o milênio haverá essa restauração e perderá a ferocidade dos animais. Né? E vai ser então 1000 anos de paz com Cristo como governante sobre essa terra. Né? No milênio. No milênio. Tá. Sobre na eternidade, nós não sabemos. Eu prefiro ficar
ficar no não sei, essa parte, né? Eu já tive um defender categoricamente que não tem uma coisa de nenhum tipo. Hoje em dia a minha posição é não sei. Vamos ver lá como é que é. Né? Mas certo é que mesmo esses animais que vão estar ali, eles serão outro animal. Eles não vão ser os animais ressuscitados como o ser humano é ressuscitado, porque tem a imagem de Deus em si, né? E portanto, de certa maneira, a eternidade. Né? Sim. Então, é tudo de questão limitada e de representativo, mas não é no sentido pessoal. Nós temos sentimentos complexos. Então a nossa alma é a sede das emoções. Tá, daí para onde eu partir depois. Né? Então a gente tem uma alma diferenciada. Né? Por quê? Porque a gente tem o espírito e a imagem de Deus. Daí nós vemos então 3 atributos da alma. Né? A emoção, todos têm 2 ali na verdade, mas aqui tudo é sinônimo. Então a gente pode dizer que tem 3. A emoção, né? Poderia se chamar de sentimento também, a razão e a volição à vontade. Então o mais fácil, emoção, razão e vontade. Eu vou usar vontade é mais fácil que a volição, mas é a mesma coisa. Né? A volição tem mais sentido ainda da vontade, no sentido que eu também me autodetermino. A volição tem esse aspecto também. Né? Mas então, podemos dizer que então, tem a sede da emoção, do intelecto e da vontade. Esses 3 atributos são os atributos da alma. Né? E devido a essa alma racional, nós temos isso num sentido complexo, que nos também permite relacionarmos uns com os outros, amarmos aos outros e nos relacionarmos com Deus. E daí a gente vê né, que essa alma ela serve dos afetos, do raciocínio, dos impulsos e dos desejos. A gente tem aqui, eu tinha aqui uma marcação da nossa, deixa eu ver se eu acho, a nossa confissão de fé. Né? A alma, né? A nossa confissão de fé da Assembleia de Deus. Ele diz assim, a sede do apetite físico, das emoções, dos desejos, tanto bons como ruins, das paixões e do intelecto. É o centro afetivo, volitivo e moral da vida humana. A alma comunica-se com o mundo exterior por meio do corpo. É uma substância incorpórea, invisível e inseparável do espírito, embora distinta dele, formado por Deus dentro do homem, sendo também consciente, mesmo depois da morte física. A declaração de fé das Assembleias de Deus. Nós assim professamos mesmo, e cremos. O último parágrafo diz... Perdão. É uma substância incorpórea, invisível, inseparável do espírito, embora distinta dele. Mesmo? Embora distinta dele. Não, a parte que diz mesmo. É uma substância incomparável, incorpórea, invisível, inseparável. Isso, inseparável. Não separa o espírito nunca. Embora distinta dele. Formada por Deus dentro do homem, sendo também consciente, mesmo depois da morte física. Mesmo depois da morte física? Mesmo depois da morte física, permanece consciente. Do espírito. Então nós temos aqui, o ser humano emprega esses 3 atributos em sua comunicação com Deus, com o mundo físico e com seus semelhantes. Para ter comunhão com Deus, a alma serve ao espírito. E a alma, inclusive, tem desejo de Deus, tem a busca por Deus. Diz como o servo clama pelas correntes das águas, Salmo 42, assim minha alma também anseia por ti. Assim diz o salmista. E a gente vai ver daí Maria falando das suas emoções. A minha alma agradece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus Salvador. Lucas 1, 46 e 47. Essa manifestação de alegria, de comunhão do espírito e de sentimento, de alegria também, de agradecimento a Deus na alma. Então a gente vai ver várias vezes essa alma, a gente vai ver tem a alma batida, a alma alegre. É Maria, sim. Lucas capítulo 1, 46 ao 47. Então eu posso deduzir de que o rico e Lázaro, tá? O rico não era somente o espírito que estava lá a clamar pelos seus parentes, que pedisse a Lázaro que avisasse os parentes dele que o inferno existia, era terrível. Era o espírito. Era a alma dele angustiada. Sim, era uma alma. Alma e espírito. Alma e espírito juntos, Mas a emoção, essa emoção era uma característica da alma. Embora que o espírito e a alma são tão próximos que coisas que são ditas sobre um são ditas sobre o outro, e às vezes há uma confusão entre os dois,
porque eles estão juntos, né? Estão muito juntos. Né? Então, assim como há coisas na Trindade que a gente fala sobre um, fala sobre o outro também, devido a estar em unidade. Perfeito. Né? Então a gente tem mais uma característica que os picotomistas têm uma analogia a mais do Mas ser humano, né? o Na Trindade. espírito é Deus que o deu, não é? Sim, e o corpo e a alma. Tá. Deus deu. E Lázaro, aliás, o rico foi para o inferno com o espírito e a alma. O espírito que Deus o deu. Sim, e a alma também. Tá, Deus mas deu. daí eu penso, se é de Deus, por que está no inferno o espírito? O corpo também era de Deus e foi ao pó Ah, tá. e é depois verdade. vai ser ressuscitado e vai para o lago de fogo, se for perdido, e vai ficar lá por toda a eternidade também. Né? Então, para todo ser humano, o ser humano é um ser humano. Ele tem partes, tem características, mas é um ser humano só. Mas tudo que é de Deus não pode estar junto do mal. E se o espírito era Tá de tudo Deus, destruído, a gente está na situação aí, está tudo perdido. Triste, né? É isso, tudo foi feito por Deus. Se existe, Deus fez. Mas só que o ser livre tem essa característica de, inclusive, se destruir. Né? Então, isso, na verdade, Deus está respeitando a nossa vontade. livre-arbítrio. Né? É o que o C.S. Lewis dizia, né? Que existe aquele que hoje não diz Senhor, seja feita a sua vontade, faça como o Senhor quiser, chegará o dia que Deus falará, né? Faça como você quiser. Né? Quer dizer, quer ficar longe de mim, fique para sempre. Porque a perdição final é estar longe de Deus para toda a eternidade. Tem aqui várias situações, né? É que, assim, o homem tem aquela consciência, não é, do livre-arbítrio, não é? Sim. Do tipo aqui, às vezes que eu não leio aquela passagem, né, que Jacó lutou com o anjo do Senhor, não é? Entendeu, sim. Nenhum ser humano conseguia vencer um anjo, não é? Sim. Menos o próprio Deus estava ali como anjo. Exatamente, não é? E outra situação é que Cristo, quando esteve na Terra, né, até os anjos caídos, eles adoram o Senhor Jesus Cristo, não é? Tudo adora ele. Né? Exatamente. E tem aquela passagem também em que Josué, lá na entrada de Jericó, o anjo do Senhor Vem o príncipe dos exércitos. sim, mostrou-se na frente, ela adorou Sim. Daí o próprio Senhor Jesus Cristo está encarnado ali também. Exatamente. E depois em Apocalipse, o João, ele queria adorar o anjo, não é? Só que ele disse, não tu faz tal coisa, não é? Sim, eu só conservo teu e teus irmãos. Exatamente. Tem glória a Porque, Deus. assim, exatamente. Porque assim, a natureza do ser humano é do tipo, adorar algo, mas tem que... Sim. Daí que o pecado distorceu. O pecado distorceu faz com que a gente adore várias coisas. Que o ser humano queira adorar outras coisas que não sejam o próprio Deus. Né? Mas a gente vê que tudo aquilo que quando aceita a adoração e é algo bom, é o próprio Deus. Então por isso que a gente entende que o anjo do Senhor é o próprio Jesus pré-encarnado. Né? Porque ele recebe a adoração. E daí já o anjo lá que revela o Apocalipse, ele não aceita a adoração, e faz certo. Né? Pedro também, Cornélio se prostra e vai adorar ele. Pedro diz, não, te levanta, sou um servo também, nem tudo, um servo. Né? Adora a Deus. Então a gente vê essa relação então, de adoração a Deus, somente a Deus. O que é um problema daí com os seres que negam a divindade de Jesus. Né? Porque Jesus é adorado um monte de vezes. Mas daí eles vêm com a desculpinha que o termo lá é proskunel no original, daí que proskunel pode significar sim, elogiar, exaltar apenas. Quando ele diz só o Senhor teu Deus adorarás, aí está lá proskunel no original também. Então, da onde que não é adoração de verdade? Né? A gente vê a adoração única e exclusiva a Deus. Então, nós vamos ver a alma tem essas características. Então. Ela é a sede dos afetos, raciocínios, impulsos, desejos e decisões. Então, por ter alma, nós temos a capacidade de decidir e nós temos os sentimentos muito profundos né, e nós temos a razão. Né? E tanto embora o Espírito seja aquela parte que sabe, a gente vai quando chegar no Espírito, o Espírito também é aquela parte que sabe. Porque é usado ali, os Coríntios, Paulo fala, que somente o
o espírito do homem que está no homem é que sabe das coisas do homem. Assim também somente o Espírito de Deus é que sabe das coisas de Deus. Né? Ele usa essa analogia para falar do entendimento, a onisciência do Espírito Santo, demonstrando a analogia com o conhecimento dentro do Espírito. Só que a gente vê que existe um nível espiritual, daí a gente vai tratar do Espírito, mas vê que há um nível além do Espírito, além do entendimento. Né? A alma ela tem que entender. Né? Se eu não entendo, a minha alma não se edifica em nada. A alma não tem como ser edificada para algo que eu não entendo o que está sendo dito. Né? Se alguém vir me falar em alemão comigo, por exemplo, eu não sei nada de alemão, eu tenho que aprender. Né? Eu não sei edificar nada, porque eu não sei nada de alemão. Para mim isso não significa nada. Se tu falar isso e falar du, é a mesma coisa. Porque Strudel, tu não sabe o que é, significa né? nada. Né? Strudel. Não significa nada coisa. Mas daí o que acontece? Diz que quando nós falamos em línguas, aquele que fala em línguas, Paulo fala que aquele que fala em línguas, o seu espírito ora bem, mas o entendimento dele fica infrutífero. Então tem uma edificação que o espírito está recebendo que vai além do meu entendimento. Né? Tem um outro nível de operação além do intelecto, no espírito, do homem. As pessoas que têm esse dom de línguas deve, porque eu acho que sim. Não é? Se eu fosse batizado com o Espírito O Santo, Senhor vai chegar no momento. naturalmente eu teria feito algum propósito para pedir o dom de entendimento. Daí para trazer a edificação à igreja. Exatamente. Mas existe a edificação em nós mesmos. E Paulo não diz, está te edificando. Não, ele falou na reunião pública. Quando eu estou aqui na reunião pública, o propósito é que nós edifiquemos uns aos outros. Né? Só que eu não tenho como edificar o outro lá no meu quarto, quando falo e Deus me obedece. Né? Então eu estou me edificando. Né? E é bom que eu me edifique, é bom ser edificado. Né? Mas, acima de tudo, o importante é o amor, né? Que eu levo à edificação dos outros. E daí só vai ter. Mas a questão aqui, interessante quanto à questão da alma e do espírito, é que tem uma coisa que está além do nível do entendimento. Que o espírito se edifica, mas o entendimento está sem fruto. É possível isso. E nessa situação tem que haver um intérprete. O que acontece? Só que tem uma interpretação equivocada que eu segui por muito tempo, quando eu comecei a estudar a Bíblia, que dos não pentecostais, né, eles diziam que eu não posso de maneira nenhuma falar no culto, língua sem interpretação. Né? Só que o texto não diz isso, porque ele diz o seguinte: fale com Deus e consigo mesmo. Quer dizer, não tome a palavra no culto, não chame a atenção, pode falar em língua, se Deus assim puder, no culto. Né? Mas tu não pode interromper a edificação das pessoas, tomar a palavra, porque senão não faria sentido. Tu fale com Deus e consigo mesmo, né? E ele está falando no contexto da língua estranha. Então quer dizer, fala particularmente, né? Fala baixo, não chama atenção. Né? Se tu vai erguer a tua voz para falar em línguas, então tu tem que, num momento, chegar à maturidade de pegar e buscar a interpretação, senão não para. E também tem a questão também dos enchimentos, onde muitas vezes se mostrava no Atos Apóstolos que eles falavam em línguas, e naquele momento não está tendo interpretação nenhuma, mas é um momento de enchimento, de adoração a Deus, né? Não é um momento da pronúncia da palavra. Né? Então é nesse contexto do culto, do pronunciamento da palavra, no decorrer do culto, não se deve ver essa... Mas é outro assunto, vamos lá então adiante. Eu só trouxe isso para mostrar essa diferença de um outro nível, além do entendimento, para mostrar que a alma também, né? O espírito tem uma coisa além da alma. Sim. Né? Que a alma só trabalha com o entendimento. Né? Entendimento, sentimentos e a sua vontade, né, de fazer as coisas. Onde tem a decisão e onde tem ali a comunicação entre o mundo exterior e o mundo interior, né, com Deus. E a gente vê aqui, parte 3. Nossa, eu vou ter que... Acho que eu não posso nem acabar assim. Eu trouxe aqui materiais para a gente poder tentar resumir mais, mas eu imaginei que quando chegasse na alma do espírito a coisa ia ficar mais... com mais detalhes que vocês falaram no assunto, né? Na realidade, são assuntos que são muito complexos. E que não sei quando vou falar de novo sobre esse assunto. Né? Não assunto falando Aquele texto lá de... A alma batida, né? Então seria o nosso terceiro tópico. Os afetos da alma são vistos. Qualquer das Salmo 42. das tricomias,
Qualquer um desses aspectos, corpo, alma e espírito, são complexos. O animal também dá. Eu acho que o corpo é mais simples deles. Sim, Mas, o tangível, né? assim, porque É a mais gente tem fácil. analogia e tem visão dele. Né? Mas o tangível. Só tem um. Eu vou ser sincero, Daniel. Todos eles são complexos. Sim, são complexos. E o que acontece? A Bíblia, ela não é um livro de teologia sistemática. Ele não bota o assunto e explica. A Bíblia, ela nos dá pistas sobre as coisas, sobre muitos assuntos. E daí nós temos que catar essas pistas e tentar entender. Né? E esse é um texto. Por isso tem tanta discussão teológica, né, sobre o significado. É por isso que tem os dicotomistas e os tricotomistas. Porque os textos muitas vezes não são tão claros. Mas a gente vê os afetos da nossa dissolução. Presbítero Daniel, vimos aqui uma situação. Ali aquele texto ali de Provérbios, o que o rei Salomão diz, né, que tanto o espírito do homem e do animal, quando morrerem, Não é Provérbios, é Eclesiastes. E a alma é que a alma é elevada do homem, é elevado de volta a Deus foi criado. Quem dirá que um sobe, outro desce também, tem passagem não, isso isso. está... Tem a parte que diz que o espírito, os dois, Não, o mas espírito e diz o corpo, que os a dois alma vão volta à ao que o criou. Sim. Que era E agora do animal, né? Mas o espírito, mas o Eclesiastes 12:7 daí só fala sobre o homem, né? Que o espírito volta a Deus que o criou. Mas tem a passagem de Eclesiastes que fala como se os dois acontecessem, que acabou os dois, né? Sim. Mas daí tem aquelas duas questões que eu já mencionei. As palavras têm mais de um significado, conforme o contexto. Então existe sim contextos. Eu já mencionei que eu não digo, o espírito ele é mais que respiração, mas ele também é respiração em algumas passagens. E eu tenho que saber, pelo contexto, definir do que eu estou falando. Uma coisa, nós temos então, os dois partem da respiração. Nós temos a consciência, o animal não tem, né? Tanto um vai para um lado e o... E outra coisa, que é importante notar com Eclesiastes principalmente. Sim. Eclesiastes não é um livro semelhante ao resto da Bíblia. Ele é a palavra de Deus, tanto mas ele tem uma maneira de falar que é aquela visão dele olhando aquilo que ocorre debaixo do sol, quer dizer, nesse mundo. Então Salomão, quase o tempo todo no livro de Eclesiastes, tem uns momentos dele, vai trazer uma sabedoria daí divina ali. Uhum. Ele está mostrando o que é o mundo se eu só vejo a perspectiva daqui, nessa terra, né? Então, olhando o que ocorre debaixo do sol, tanto que ele diz que não tem diferença entre o justo e o injusto nessa passagem. Sim, também. Ele diz que não importou ser sábio, ser todo, morreu, acabou tudo, né? Quer dizer, diz que o importante é comer e beber. Porque ele vai na perspectiva. Ele mostra o que é o mundo se tu tirar o espiritual fora. Se eu só olhar de uma maneira cética. É isso que ele faz ali. Ele analisa por uma visão totalmente humana. E vai demonstrando. É Deus usando uma pessoa, um homem, para demonstrar a nulidade, o vazio que é uma vida sem Deus. Porque se Deus não existe, o mundo espiritual não existe, vai ter o mais justo dos justos nesse mundo. A pessoa que tu viu, a pessoa era boa, fazia tudo de bem, e ele vai morrer. E vai ter o maior facínora, né? A pessoa mais bandido desse mundo, né? Que nunca se arrependeu de nada que fez. E ele vai morrer, e deu, acabou para os dois, e não houve justiça, né? Só que isso não está de acordo com o que a Bíblia diz, no modo geral. Porque ela diz que haverá um dia que será trazida justiça sobre essa terra. Que todos os homens vão ser julgados, né? Que existe um destino eterno de um e um destino eterno do outro. E ali não existe destino eterno naquelas frases ali. Simplesmente a morte e os dois desaparecem. Os dois expiram, né? E daí não sabe se o espírito de um sobe e o outro desce. Tem uma passagem que o Salomão vai dizer isso, né? Mas quando ele está falando, ele muda, porque o Salomão no final ele vai falar daí, não, peraí, agora eu vou chegar na conclusão disso aqui. Né? Essa vida aqui, ó, como eu falei lá no início lá, é vaidade de vaidade. Quer dizer, nulidade de nulidade. Vazio de vazio. Inutilidade de inutilidade. Né? Então, ó, de tudo isso aqui, guarda, ó, tu teme a Deus e dá-lhe glória. Serve o Senhor, lembra do teu Criador? Dos dias da tua mocidade. Antes aí, resumindo tudo que ele diz ali, antes que teu corpo comece a falhar e tu vá para a morte. Né? E daí, o pó volte ao pó e o Espírito volte a Deus que o deu.
Né? Então daí ali ele vai ter uma visão diferenciada no final, porque ele chega na conclusão, tipo, essa visão de mundo aqui não dá para viver desse jeito. Né? Então por isso que o livro tem que ter muita sabedoria a ler Eclesiastes, mas é uma reflexão profunda da nulidade que é o homem viver sem Deus. Viver olhando só para o que ocorre debaixo do sol. Né? Por isso que daí, trabalhar é vaidade, ter o relacionamento dos parentes é vaidade quer dizer vazio, sem propósito. Né? Não há propósito nenhum. Né? Há um vazio completo. Né? Mas quando eu temo a Deus da glória, e eu lembro do meu Criador no tempo da minha mocidade, daí eu tenho propósito. Isso também demonstra como o mundo de hoje, né? Aquela violência, morte, né? Como ele diz, onde é que vai o justo, também vai o ímpio. Quer dizer, traz a reflexão da brevidade da vida, mas também demonstra que nessa visão puramente material é a mesma coisa. Então, quer dizer, não faz diferença se eu faço o meu, se eu faço o vai todo mundo morrer no final mesmo. Né? Mas então eu tenho que ter algo a mais, né, para me dar o sentido real da vida. Né? Então, por isso que ele faz essa visão de quem está olhando. Eu olhando exteriormente, cai o ser humano morto ali, começa a apodrecer, começa a vir os bichos, cai o animal, começa a apodrecer, começa a vir os bichos. Né? A respiração dele vai embora, é tudo igual, não tem diferença nenhuma. Mas diante de Deus, no mundo espiritual, tudo é diferenciado. No meio deste versículo de Eclesiastes 7, versículo 2, diz assim: é bom que guardes isto. Sim, também disto não retires da tua mão. Olha só, porque quem teme a Deus escapa de tudo isto. Bem, quer dizer, antes de ter chegado ainda no capítulo lá pelo 12, que ele dá a grande conclusão, que daí ele vai arrematar e vai mostrar o que tem que fazer mesmo, ele tem alguns vislumbres que ele dá durante o livro. Exatamente. Ele pega esse é um deles. Né, ele vai ali e diz, não, tem aqui uma outra coisa, tem uma coisa melhor, né, que isso aqui. Mas ele não entrega de uma vez. Né? Não, estando na sequência que a gente está, nosso tempo tem acabado, a gente está bem no início aqui. Vou só fazer menção das partes, mas está falando sobre a questão dos afetos do Salmo 42. A gente vai ter um destaque. Por que está abatida a minha alma? Foi o hino aqui, por que se abate a minha alma? Né? E por que te perturbas em mim? Né? Se a alma é só o eu mesmo, isso aqui é uma loucura. Por que eu converso comigo mesmo? Não há quem responder. Né? É porque há algo mais interior. Né? A alma, embora ela constitua o eu, mas ela não é só ela, não é eu. Eu sou eu no todo. Corpo, alma e espírito. A alma tem sede de buscar a Deus. Daí que Deus colocou a eternidade, né? Isso Salomão fala também em Eclesiastes. E daí a gente vê aqui, anda no Salmo 42, 4:9, anda angustiado por causa da opressão dos inimigos. Né? Ele mostra aqui o estado dele de tristeza, e muitas vezes vai dizer, por que te esqueceste de mim? Né? Ele faz reclamações com Deus. Mas daí no início ele fala, por que te abates minha alma? Então é a alma. 41, do versículo 43 também. Do Salmo 43. Vamos trazer lembrança para nós, por favor. É igualzinho. A repetição dele. Né? Eu sei que nos Salmos, eu sempre esqueço qual é que é os dois números, né, dos Salmos, mas tem dois Salmos idênticos. Tem dois Salmos que o Salmo, tem versículos que são idênticos ao Salmo, mas tem dois Salmos que eles são idênticos. É do último ao primeiro versículo é igual. Né? Esse versículo do 43, do 42, 43 é igual. Se tu pegar também aquelas partes que diz, porque a sua misericórdia dura para sempre, tem vários, vão passar e tu vai ver que é praticamente o mesmo versículo. Mas tem dois Salmos que eles são clone um do outro. Eles não tem nenhuma palavra diferente um do outro. Sua alma estava entristecida e suspirava. Né? A minha alma tem sede de Deus. Né? Tem sede de Deus. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Eu tive esse anseio por Deus na alma. Né? Teria mais coisas aqui, mas eu vou falando sobre a purificação da alma, buscando ele ser purificado. Né? Mas o nosso tempo já tem passado. A gente vai mencionar rapidamente um outro tópico, né? Sinopse aqui, resumo. A alma é a série das emoções, da razão, da vontade, expressando a personalidade humana criada à imagem de Deus. A natureza da alma é materialidade e imortalidade. Pena, aqui não tinha muita coisa para dizer, mas acabou. Distinção entre as partes material e imaterial. Tangível, como mencionei, o corpo é a parte que dá para tocar,
Já a alma e o espírito não. Então é intangível. E não pode ser destruída pelo homem. Aqui vemos uma diferença bem grande. Imaterialidade e responsabilidade pessoal. Tem tanta coisa que seria bom falar. Sair do marxista. Jesus refuta concepções antropológicas materialistas. Quer dizer, toda aquela visão que diz que não tem nada que não seja o material, né? Que é o materialismo. Daí o marxismo prega que o homem se resume em matéria. Porque o marxismo ele diz, essa é a ideia do Marx, que ele cria um modelo que ele chama de materialismo histórico. Ele diz que só dá para entender o ser humano olhando suas relações históricas materiais no mundo. Então, por isso... É ateu. E é uma retira completamente. Porque ele é materialista. Acha que só existe a matéria. Só que dá para tocar. Então, ele acha que dá para entender o ser humano pelas suas relações materiais apenas. E com a sociedade, né? E daí chegou naquele negócio da luta de classes. Ele diz, não, o problema do ser humano é a luta de classes. Porque só existe esse material. Então, tudo se faz por causa de questões materiais e buscando algum tipo de lucro, né? Então, o marxista ele é limitado. Porque ele só vê a intenção material em tudo. Eu diria que é diabólico. Né? É diabólico, sim. Dá para dizer várias coisas sobre ele. Mas aquilo que eu queria destacar é a limitação. Porque ele é limitado. Porque ele vê o seguinte... Cristo, até esquecer disso. É uma coisa diabólica que tem desenvolvido demais e mais, espalhado, né? E as pessoas não percebem. Mas o que acontece? É limitado por que eu digo? Porque ele vê só esse ponto das relações materiais. Então, como ele não crê que existe nada além, não existe. Para um marxista, não existe um motivo, por exemplo, por que eu estou aqui na igreja, estou usando meu tempo de noite agora aqui, estou falando com os irmãos, né? E isso não pode ser um tal do amor a Deus, né? Amor pelos irmãos. Não, isso não funciona, isso não existe. Né? O que existem as relações materiais. Então, de certo, essa pessoa que você está falando ali, é porque ele quer algum destaque, alguma coisa que vai lhe trazer algum tipo de benefício material. Então tudo é feito por interesse na visão marxista. Eles não conseguem entender uma pessoa que faz de bom coração algo. Porque é uma visão materialista que o ser humano faz por questões materiais tudo. Né? Então eles culpam o materialismo, o capitalismo, por você pensar em consumir tudo, mas no final das contas eles só pensam no material. Não, isso porque aquilo que nós também já falei, porque Deus já meteu isso no ser humano, né? Que sim, o amor, eles negam a parte espiritual. Né? E o amor é uma questão que não é material. Tanto que né? também diz... Eles negam, para eles não tem como a pessoa ser um líder religioso porque ele acredita. Não todo líder religioso está tentando ganhar alguma coisa no Tanto que também... Tem um monte assim? Tem no mundo. Mas eu não posso negar aquele que está servindo a Deus por amor. Se é um erro, eu não sei se é Provérbios, ou Eclesiastes, que Deus meteu o mundo no coração do homem. Só que também. Daí é uma daqueles vislumbres que Deus dá, que o Salomão dá sobre Deus. Né? Olha, só resumindo aqui, materialismo e teologia. Daí esse materialismo histórico dos marxistas tentou ter sequência na teologia. Por dois lados. Primeiro, a teologia da libertação, que é católica. Teologia da libertação, ela é uma teologia que diz que, na verdade, a Bíblia fala sobre a luta dos opressores dos oprimidos contra os opressores. Né? A justiça social apenas. Depois eles veem o profeta falando sobre que estão tratando mal o pobre, não estão fazendo justiça, dizem, isso aqui é justiça social. Quando fala sobre céu, não, isso não tem importância nenhuma. Porque só existe esse negócio da opressão. Então, tudo é uma questão do oprimido, né, tentando acabar com o opressor, de alguma maneira. Né? E o que Deus faz, então, é justiça social apenas. Né? A teologia da missão integral, embora tenha começado para ser uma questão de tratar do ser humano como um todo, da missão, ela também seguiu essa linha marxista também. Então são duas linhas que foram influenciadas do marxismo e que são problemáticas de teologia. Uma católica e outra protestante. A missão integral é protestante e a libertação é católica. Tem muito poder na América Latina. A teologia da libertação, embora ela tenha citações pelo mundo todo, né? Mas o principal expositor na América Latina é o Leonardo Boff, né, que era um padre teólogo e que foi excomungado da Igreja Católica. Né? Toda a negação da condição pecaminosa do homem é ateísmo prático. Porque esse marxismo, ele dizia, o problema do ser humano é a condição social dele. O pecado não tem nada a ver com isso. Né? E daí toda a negação do pecado é ateísmo prático. Mesmo que a pessoa diga, acredita em Deus, mas andar com o pecado, eu estou negando as consequências das minhas ações diante de Deus. Então eu estou vivendo como se Deus não existisse.
Embora mesmo afirmando Que isso é Deus triste. exista. E nós podemos correr o risco também de fazer isso. Quando nós também não atendemos a Deus na nossa vida, a gente acredita no conceito de Deus, mas a gente vive como se Deus não existisse, se a gente não está levando ele em conta no nosso viver. A alma imaterial, imortal, distinta do corpo e continuar existindo após a morte, sendo responsável diante de Deus. É o resumo desse tópico. Né? E aqui assim nós encerramos. Eu estou achando que essas minhas imagens, eu acabo falando. Natureza imaterial, materialismo e teologia. É o segundo tópico, tem 3 tópicos. Alma renovada e submissa a Deus. Faltou esse tópico ali, as imagens não foram salvas para o pendrive, não sei por quê. Né? Mas primeiramente fala de edificação e saúde, né? Da questão da nossa relação, de uma alma saudável, sentimentos equilibrados, né? Vai nos trazer também um corpo saudável. Né? E mais, trazendo aqui só um ponto que a gente fala, para encerrar aqui, purificação e renovação, né? Da importância da alma. Como a alma tem a ver com entendimento e sentimentos, né? Então a importância de ter uma mente renovada. Né? O apóstolo Paulo fala que nós devemos apresentar, né? Nos apresentar como um sacrifício vivo diante de Deus, que é o nosso culto nacional, né? Que nós não devemos nos conformar a este mundo, mas nos renovarmos na renovação do nosso entendimento. Né? Então a nossa mente tem que ser renovada e nós temos que ter a mente de Cristo. Como é que isso acontece? Substituindo aquilo de errado do que nós pensamos por aquilo que Deus pensa, que é pela palavra. Né? Daí entra aquela questão que fala Filipenses capítulo 4, versículo 8, né? Que tudo aquilo que é bom, de boa fama, né? Se há algum proveito nisso pensais. Né? E então Deus nos guardará de toda ansiedade a partir disso, porque o nosso entendimento tem sido renovado em Deus. Né? Então nós temos enchido nossa mente das coisas divinas, né? E tirado as coisas ruins do foco. Né? E não há uma negação da realidade, como alguns positivistas por aí dizem, né? Um pensamento positivo, tem uma teologia do pensamento positivo, que é: eu nego que o mal existe na minha vida. Né? Eu não enfrento ele, de maneira nenhuma. Né? Se me diz que não está, eu não estou com tal problema, e daí não estou. Não é isso. Mas eu foco nas coisas boas de Deus, e eu falo delas. E Eu também substituo o ruim pelo bom. aquele texto, Né? Então eu tenho uma mente saudável, a minha alma então está edificada e está equilibrada. tem aquele texto também que não sejas com aqueles que matam o corpo. É com isso aí que eu quero encerrar, irmãos, porque eu não consigo mencionar sobre essa questão da continuidade. A gente vê um destaque aqui muito, muito claro. Né? Não demais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então quer dizer, se a alma no sentido absoluto morresse, quando o corpo morre, esse versículo não faria sentido nenhum. Porque então, com um tiro eu poderia matar tanto o corpo quanto a alma. Com uma facada, uma pedrada na cabeça, seria possível matar. O ser humano consegue matar o outro. Né? E, infelizmente a gente vê isso todo dia acontecendo no mundo. Né? Então, o ser humano conseguiria matar a alma. Então, quando eu disse que mata o corpo, mas não pode fazer nada com a alma, então quer dizer que a alma não morre pela ação do ser humano. Né? Então ela continua. Daí temer a Deus que faz perecer no inferno a alma e o corpo. Daí alguém vai dizer, eu já vi alguém dizer, para defender a mortalidade da alma aqui, dizendo, mas não diz que a alma não morre, só que o ser humano não pode matá-la. Mas Deus pode, se quisesse fazer a alma desaparecer, ele poderia. Só que não diz que ele faz isso. Uhum. Né? Ele faz perecer, quer dizer, faz pela destruição por toda a eternidade, né? Que é a condenação eterna. Então a gente vê um diferencial entre o corpo, que perece, que, no sentido de se desfazer, mas a alma continua. Uhum. Né? E daí corpo e alma perecer no sentido do sofrimento, né? De ser destruído. Aquilo que é destruído nem sempre é aniquilado. Né? Uhum. Um carro todo quebrado é um carro destruído. Mas ainda é um carro. É um carro ferro velho, mas ainda é um carro, existe ainda. Né? Então aqui a gente vê essa questão da continuidade, que a alma ela é imaterial e ela continua. Daí entra aquelas partes lá, como Ezequiel, por exemplo. Minhas são todas as almas, a alma que pecar, essa morrerá. Né? Ele tem 2 colocações. A gente viu que alma pode significar pessoa também, então dá para claramente dizer também que a pessoa que pecar, essa morrerá, usar como sinônimo. E também existe outra questão que eu acho bem interessante, o significado pleno da palavra morte. A palavra morte na Bíblia não quer dizer
aniquilamento, destruição, desaparecimento. A palavra morte quer dizer separação, ela sempre envolve uma separação. Né? Então a morte espiritual é a separação do homem com Deus. Ele está morto nos seus delitos e seus pecados. Ele está vivo, o ser humano está vivendo, está respirando, está tomando decisões, mas ele está separado de Deus pelos seus pecados. Então ele está morto nos seus pecados, nesse sentido espiritual. Né? A morte física é essa separação indevida, né, que não foi planejada, do homem da sua parte material, da sua parte espiritual. Né? E a morte eterna é a eterna separação do homem para com Deus, né? De maneira definitiva e plena. É a pior. Essa não tem volta, Essa é a pior de todas. A segunda morte é a pior de todas. É a pior. Porque o ser humano, mesmo morto de seus delitos e pecados, agora, né, que não aceita Jesus ainda, ele ainda tem acesso a algumas misericórdias de Deus para que ele possa viver e voltar e se chegar um momento que ele possa se arrepender, ouvindo a palavra. Né? Deus não afastou todo o bem do ser humano. E a presença de Deus gera o bem. Né? Então não existe aquela comunhão com Deus plena, mas existe bens que Deus dá ao ser humano. Ele faz daí a chuva e o sol vir sobre o justo e sobre o injusto. Né? Então a graça comum de Deus. Mas na perdição eterna é separação da presença de Deus por toda a eternidade. Em Deus está tudo bem. Né? Então quer dizer, o bem de Deus afastado totalmente. Né? É por isso que não existem arrependidos no inferno. Porque o arrependimento é uma coisa boa, embora se sinta mal por causa dele. Olha só, já que estávamos a falar relativamente à morte, este versículo de Atos 17:30 é extraordinário. Olha só. Mas Deus fechou os olhos para os tempos de tal ignorância e agora ordena a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Amém. Vai em conta isso. Essa misericórdia estendida de Deus. Porque ainda assim ele fala que ele fala sobre, nesse mesmo texto, ele pega uma linguagem do poeta grego lá, e ele diz que lá está escrito que nele nos movemos e somos, né? Ou existimos, dependendo da tradução, né? Então, e ele fala, porque somos toda sua geração, e ele cita como uma coisa correta que aquele poeta falou. Então, de alguma maneira, mesmo o ímpio hoje está vivendo em Deus, não no sentido da comunhão que a gente vive, né? Existindo nele, por quê? Porque Deus é que sustenta essa existência, né? E Deus traz bens a esses homens, né? Ele traz bens a esses homens para quê? Ele não teve de tal maneira perdido que ele, ao ouvir a voz de Deus, ele não possa se voltar para Deus, né? Mas na perdição eterna acabou. Totalmente, não há bem, não há amor, não há alegria. Sem Deus vai só sobrar ódio, tristeza, rancor, né? Não tem arrependimento, tem remorso, né? Tem ranger de dente, né? Estando sem Deus. Então, irmãos, eu vou ter que encerrar nosso tempo aqui, tem passado, né? Infelizmente a gente não conseguiu lidar muito com os tópicos finais. Mas tem aqui tópicos muito bons mesmo. Espero que o que tratamos até aqui tenha sido proveitoso. E se tiver surgir alguma dúvida nova, você não sabe que a gente pode falar depois, né? Estou aberto para conversar. E se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu pesquiso. São assuntos que dão tem muitas horas. Tem muita complexidade e são coisas que a gente vai ter outra oportunidade de falar sobre o assunto. A gente está agora tem outro. Conclusão. Para viver equilibrado, com quietude e paz de alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Somente assim viveremos em sintonia com a sua vontade, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2, né, que fala que nós devemos renovar a nossa mente. Só dá para renovar. A gente fala, né, que a mente vazia caiu a oficina do diabo. Por quê? Porque a mente não consegue ficar vazia. Tem pessoas de religiões orientais que dizem que esvaziam a mente para entrar na plenitude. Não existe. O ser humano foi feito para ter pensamento. Ter pensamentos. É o budismo e o hinduísmo. Né? O hinduísmo é o pai do budismo. Né? Essas religiões orientais, para essas meditações que a gente pode esvaziar a mente, não é possível o ser humano ter sua mente vazia. Sempre vai ser ocupado por alguma coisa. E é fácil do mal ocupar esse lugar. Então, nós renovamos nossa mente pela palavra de Deus. Né? Por isso que aquele que é o justo, ele está descrito no capítulo 1 do Salmo de número 1, ele diz que ele medita na lei do Senhor, né, de dia e de noite. De dia e de noite. Quer dizer, por quê? Porque ele tem que ter essa mente cheia
daquilo que é O bom. prazer Né? O prazer dele é esse e ele medita. Essa mente é renovada. Né? E daí ele pensa em coisas boas, de boa fama, que tem algum valor, né? Como Paulo diz em Filipenses 4:8. Amém. Espero que tenha sido claro a lição, que seja de proveito para todos nós. Né? Peço perdão novamente por ter resumido tanta coisa. Né? Não consegui resumir com fazer a lição, mas o último tópico foi muito resumido no final das contas. Né? Graças a Deus. Se eu seguisse essa velocidade das outras, dava para fazer a duas. palavra ela não só nos lava, nos edifica, é lâmpada para os nossos pés. Ela é pura. Ela é pura, ela é Nova a cada manhã. Minha misericórdia. É pura, é perfeita, agradável. Então é só coisa boa. É. Nós devemos nos tratar de ter nosso tempo com ela. Amém, irmãos. Então eu vou encerrar aqui essa parte do comentário. Eu vou convidar mais uma vez, então, a Jaqueline vai estar doando um hino. E vou convidar os irmãos para se colocar de pé, vamos estar orando colocado, e vou pedir então para o irmão Vitor estar fazendo a coleta dos dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Então, nós vamos fazer a lição e logo depois daí, então, a irmã Jaqueline vai passar e estará cantando o hino da harpa ou o hino. Acho que a irmã não sabe tirar. Não sabe tirar o hino? A irmã não. Tira o hino para mim. Então passa aqui, Júlio. Não intimida, irmã, por favor. Pode vir. E também, ainda harpa ou especial, se quiseres, né? Vamos orar então. Pai Santo, em nome de Jesus, Senhor, aqui está, Senhor, os teus servos, são os teus servos reunidos, Pai, para ofertar na tua casa, Senhor, nesses dízimos, nas ofertas, Pai, que tu, Senhor Deus, possa abençoá-los, prosperar-los, Pai, e que a tua obra, Senhor, avance, Senhor, através dessas dádivas, Senhor, oferecidas, que tu já nos deste, Pai, e por tudo somos gratos no nome de Jesus. Amém. 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 Então, imagina que a gente está com a oportunidade. Amém. Isso demais. Mais fácil. Ou novamente a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu só pegar um hino, como é que diz, especial. Especial é o hino da harpa, né, irmãos? Criado pelos nossos... Daniel, qual é o nome mesmo? Pioneiros. Os nossos pioneiros. Esses são especiais também, mas o da harpa A expressão se não está é numerada. especial, muito especial. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render. Glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. Assim eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração.
me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja-te, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado e aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nossa, não, a lição estava incompleta assim, só tinha alguma coisa fora de ordem. Mas então, mostraremos a revisão de conteúdo na nossa repetição antes do textual. Deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 10, versículo 28. Texto áureo. Texto áureo. E não temais os que matam o corpo. E não tem mais que os que matam matar a alma. Os que não podem matar a alma. Temei antes Temei antes aquele que pode aquele que pode fazer perecer no inferno fazer perecer no a inferno alma e o corpo. a alma e o corpo. Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 28. 10 e versículo versículo 28. 28. 28. Glória a Deus, aleluia. A nossa revisão de conteúdo, então, primeira pergunta: o que é o homem segundo a lição? Assim, a resposta está aqui, né, logo no princípio, nos atributos da alma. É juntamente O o homem é um ser Espírito pessoal, criado à humano. imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. É isso aí. Esse ser que tem sentimentos, vontade e autodeterminação. É. O intelecto. Quais os principais atributos da alma? Três principais atributos são emoção, sentimento, razão, intelecto e vontade ou vocação. Todos eles são ditos por dois sinônimos, né? Mas são três, nos contos, né? Então a gente pode dizer que é a emoção, a razão e a vontade. Ou pode usar um outro sinônimo que é para cada um. Como os atributos da alma são empregados na relação do homem com Deus e com seus semelhantes? Não tem muito disso. O ser humano emprega esses atributos na sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente os seus semelhantes. Amém. É aquela questão de estar no meio, né? Está no meio. A ter comunhão com Deus, a oração, enfim. Como a imaterialidade e a imortalidade da alma são demonstradas no texto de Mateus 10, 28? Alguém quer responder? Como? Tem mais variantes, né? Não precisa estar na palavra da revista do Em primeiro lugar, às vezes é aí. Em primeiro lugar, Jesus responde à clara distinção de substâncias entre as partes material e imaterial do homem. Uma tangível, o corpo, pode parecer, coração humano, outra intangível, a alma, não pode ser descrita pelo homem. Demonstração, demonstra imaterialidade, porque se o corpo se desfaz com a morte e a alma não, a gente vê que ele não pertence ao âmbito material. E, por consequência, tem a imortalidade. Mas é a imortalidade no sentido limitado. Né? Então, no sentido que persevera e continua com a existência autoconsciente. Porque a imortalidade, no sentido pleno da palavra, é ter a vida de Deus. Né? É por isso que a vida eterna, embora ela descreva o tempo da duração, ela não quer dizer simplesmente isso. A vida eterna é um tipo de vida que nós iniciamos aqui. Que é algo que vai acontecer. Com Deus. Essa é a vida eterna. A vida eterna não é só o tempo, é a vida eterna porque dura para sempre. Não, é eterna porque é como é uma vida vivendo com esse Deus eterno, né? E maravilhoso. Né? Assim como a morte eterna não descreve só o tempo dessa morte, mas um tipo de morte, né? Que morre para essa eternidade de Deus também. Né? Então, eu acho que por isso que a imortalidade é um sentido muito limitado.
Porque no sentido pleno da palavra, só Deus tem imortalidade. Tiago 2:26. Porque ele é imortal por si próprio. Né? Ele não tem como morrer. O ser humano não morre, digamos, não deixa de existir, mas porque Deus assim o fez. Aí, se ele quisesse, ele cortava ali. Os anjos também, os anjos são imortais. Mas são imortais porque Deus desejou que eles fossem assim. Né? E essa aqui é uma imortalidade que muitas vezes é a imortalidade da morte, porque a pessoa pereceu, né? Se perdeu eternamente. Então ela está viva na morte eterna, que parece um paradoxo. Né? Porque a vida eterna não é só um tempo de vida, mas é um tipo de vida. Né? Que é a vida que ela Deus nos traz. Amém, irmãos. Então aqui o quinto e último, né? Este é do marxismo, não O fala. que resulta, não tive tempo, né? O que resulta a visão materialista da natureza humana na ideologia marxista? Vamos resumir, né? O marxismo, mas é o que está aqui. O marxismo que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. A ideologia ateísta nega a Pecaminosidade. É verdade. E a responsabilidade moral do indivíduo. É Porque verdade. se Deus não existe, como dizia lá o personagem da Dostoiévski, É mesmo. como diz o personagem do Dostoiévski, né, ele diz que se Deus não existe, tudo é permitido. Né? Porque se tu nega que Deus existe, tu nega o pecado, porque o pecado ele é fruto da quebra do teu relacionamento com Deus. Né? Se não tem Deus, não tem pecado. E se não tem Deus, não tem também responsabilidade moral. Eles tentam inventar ética evolucionista, ética materialista, mas no final das contas, toda a ética materialista acaba chegando nesse ponto, que é o que o ser humano convencionou que é o certo. Não existe o certo. Não há nada que realmente defina que dar comida para alguém que está passando fome é melhor do que trucidar uma criança. Não tem nada que diga isso numa ética ateísta aqui. Por quê? Que tem lá uma vantagem evolutiva. Não. Tu está dizendo que tu vai ganhar, que a humanidade está ganhando alguma coisa fazendo isso. Mas não está dizendo o que é certo e o que é errado. Está dizendo o resultado. Né? Só há um padrão moral definitivo pelo qual seremos julgados se Deus existe. Se Deus não existe, tudo é permitido. Então, e daí a vida é aquele vazio que fala lá em Eclesiastes. Até estar aqui pensando naquela situação que no culto de domingo veio aí um visitante que o pastor chamou-lhe para entregar a Jesus Cristo e ele pegou, foi embora. Acho que, não sei se é uma seita. Não, entrou um jovem na qual a irmã Maria estava a encaminhar se ela tivesse saído estudando. Mas por isso ele era satanista. Pronto, eu queria só ver, mas quando chegou na altura de fazer a oração, eu fugi. Daí está naquele livre-arbítrio do ser humano rejeitar a Deus, né? Mas só que a gente tem uma coisa. Entrou, não é? O satanista ele é um ímpio também. Diante de Deus é muito interessante que a gente pergunta, é o feiticeiro, é o satanista, diante de Deus existe salvo e não salvo, justo e ímpio. É só isso. Deus divide em duas categorias. Né? Nas categorias do ímpio ele vai se dividindo em várias coisas. O satanista está na mão do diabo que nem o outro, que às vezes até só um ignorante, né? Mas tenta fazer o melhor de alguma coisa, mas ainda não conheceu a luz verdadeira que é Cristo. Né? Todos estão tão perdidos, estão na mão do diabo. Né? E Cristo pode salvar. Ou de repente, aquele lá também do mesmo jeito. Ou de repente o rapaz tinha o autocarro para pegar e estava na hora, ou recebeu uma ligação. É um bocado de coincidência, né? De ser exatamente nesse momento. Eu estava ao lado do meu pai. Eu estava ali. É muita coincidência exatamente nesse momento. Quando foi a oração... Mas é isso. Alguns aceitam, outros negam. E alguns negam hoje, mas amanhã aceitam. Porque existe, vamos falar aqui muito resumidamente, Daniel. Existe o satanismo, a cabala, etc. Esse pessoal está completamente entalado com o Satanás. Agora, existem outras pessoas que é mesmo cristão, que cometem erros. Vou falar, por exemplo, ler as mãos, ler a... Você vai te ocultismo de modo geral. Ler os tarólogos,
Por exemplo, a Sim, minha mãe mas- tem esse erro, por exemplo. Tem esse erro. Já lhe falei Questões de várias, ocultismo. já questões lhe de falei, ocultismo, né? já lhe falei. Sim, várias. lida com ação do maligno. Eles têm um termo que é sinagoga de Satanás. São erros, mas esse pessoal é outro nível. Eles entregaram-se. Isso aí é diferente. E ali não há meio caminho. Eles entregaram tudo. Mas Agora, no eu final- acho, posso estar errado, não é? Só o facto de eu vir aqui, Deus está trabalhando. pois é isso que Porque Deus, ele eu é... só não consigo fazer essa afirmação. Mas Deus é especialista em pegar quem não quer, né? Exatamente. E dobrar. É. Vale respeito ao livre-arbítrio, mas ele nos constrange com o seu amor. Então qualquer um pode vir a se converter do pior, né, aquilo que é dito melhor na sociedade para ele. Mas o meu irmão fez Porque aqui ele só vê o pecador, só vê uma alma perdida. O meu irmão fez aqui uma confusão, porque entrou um senhor que era filho de um pastor. Olha só. E o pastor pediu se ele quer voltar. Tem um termo, não é? Ai, Ele estava afastado, mas Reconciliar. exato, reconciliar, essa é a palavra que eu quero. Só isso. Agora, esse caso é outro. Sim, Esse é outro caso, muito mais. Mas, Tem nada a ver. mas tudo isso é rejeição É. né, à palavra de Deus, rejeição ao convite de Cristo. Sabe? E todos esses resultam na mesma coisa no final. Né? Mas enquanto estão aqui nessa terra viva, ainda há uma chance. Ainda há pouco tinha lido, foi que Atos, capítulo 17, versículo 30, salvo engano. sim, foi isso. E Deus está a fazer isso. Não é? Ele esqueceu e deu a oportunidade. Depois, perdão, se eu estou aqui. Não é? Os dias Ignorância. da ignorância, tem a palavra. E deu a oportunidade das pessoas se Deus não arrependerem, tem porque Deus não da tem ignorância. prazer na morte do ímpio. É. Ele não tem. Ele quer é que as pessoas se arrependam e vivam. E a todos, Não é? importa. E não Importa importa. o quão impregnado está no pecado. Deus Não vê importa. dois tipos, um que se salvou e outro que ele quer que se salve. Exato. Não importa É isso. quem, não importa, mas Deus dá a oportunidade sempre. Não importa, eu já não tenho, não, isso é coisa do diabo Mas a mesmo. pessoa rejeitou, Mas mas se ele realmente se arrepender, daí, aí sim. usando aquele ditado popular, mas que tem alguma sabedoria, né? Enquanto a vida há esperança. Um cão vivo é melhor que um leão morto. Exato. É entusiasta, né? Exato. Daí ele tirou a sabedoria do. Então, não. Então quer dizer, a gente vê estes homens, eles ainda podem. Quantas pessoas que negaram, quando um dia foram tocados, né, por Deus, se converteram e viraram crentes mais crente. Né? Fé inabalável. E por vezes E a gente ora então para que as pessoas recebam essa fé, né? E Deus é capaz de tocar nos corações. De restaurar novamente, não é? Bem, eu vou então convidar os meus colocar de pé, o tempo tem passado, e vamos estar então encerrando. Está muito bom, né, falar das coisas de Deus, mas o tempo ele é limitado. Né? Então, nesse mundo só Deus tem o tempo ilimitado, habita na eternidade. Né? 1000 anos é como um dia como 1000 anos para ele, porque para ele não tem diferença nenhuma. Não é limitado por isso, nós somos, né? Mas estamos usando bem o tempo que Deus nos deu. Pai, louvado é teu nome, ó Senhor. Por tudo que tu, Senhor Deus, nos permitiu, Senhor, aprender hoje, falou pela tua palavra, pela tua misericórdia, Senhor. Que tu, ó Deus, permita, Senhor querido, que nós, através do que aprendemos da tua palavra, devemos cuidar das nossas almas, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, Pai, para agirmos, Senhor, conforme a tua palavra. Senhor, dependemos sempre da tua graça, Senhor, pois sem a tua graça nada podemos, Pai. Pai querido, pedimos que tu abençoe cada um que aqui está, Senhor, e leva-nos, Pai, na tua proteção, na tua bênção, até os nossos lares, dando uma continuidade de noite abençoada. Assim te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.